Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Enfermagens em Pauta. Hoje, Enfermagens em Pauta número 45. Eu trago para vocês dois julgamentos do STJ extremamente importantes, os dois em recurso especial repetitivo. Primeiro envolvendo direito penal, mais especificamente o crime de furto. Uma guinada jurisprudencial, tema que já era pacífico no STJ. O STJ passou a dizer que a causa de aumento de pena no furto do repouso noturno, vamos falar dela, do parágrafo 1º do artigo 155, não se aplica ao furto qualificado. O outro julgado é direito tributário, tema 981, diz respeito à dissolução irregular e possibilidade de ocorrer o redirecionamento contra o sócio-gerente, contra o sócio-administrador, que exerceu a gerência no momento da dissolução irregular, mas não exercer a gerência no momento do fato gerador do crédito tributário. Então vamos ver que é um tema semelhante ao que a um outro julgado que o STJ já tinha analisado neste ano, 2022, mas era um pouquinho diferente e agora analisou todas as hipóteses e com isso pacificou a matéria. Tudo bem, professor Felipe? Tranquilo? Olá, professor Gabriel, tudo em paz por aqui? Olá, pessoal de casa. Eu trago, professor Gabriel, dois julgados, ambos do STJ. O primeiro, bem interessante, aborda direito civil e direito do consumidor. Ele vai analisar o prazo para a repetição de indébito numa relação de consumo, se aplica ou não o prazo quinquenal do CDC. Nada de novo, o STJ reafirma sua jurisprudência já tradicional na matéria. E o segundo julgado que eu trago é sobre ação rescisória envolvendo uma particularidadezinha com direito previdenciário, envolvendo os rurícolas, os segurados especiais, os trabalhadores rurais e os contribuintes individuais rurais, né, que prestam serviços a várias empresas. Pessoal, começo então com um julgamento da terceira sessão extremamente importante envolvendo o crime de furto. Hipótese, né, das mais frequentes, o crime de furto com repouso noturno, ou seja, no repouso noturno. Uma mudança na jurisprudência que ninguém esperava que o STJ, ao julgar o tema em repetitivo, fosse alterar o entendimento que ele já vinha adotando como pacífico e que o Supremo também vinha adotando. Eu vou lembrar, pessoal, o que é essa causa de aumento de pena. O parágrafo 1º do artigo 155 fala que aumenta de 1/3 a pena, ou seja, uma causa de aumento de pena, a terceira fase da dosimetria da pena, se o crime de furto ele é praticado durante o repouso noturno. O que é o repouso noturno? Repouso noturno é um conceito fluido, que varia de local para local. Não é simplesmente ser praticado o furto à noite. Por exemplo, numa grande cidade, ninguém tem dúvida que quando começa a anoitecer, a vida ainda está borbulhando. Não é repouso noturno ainda. Então, repouso noturno não é durante a noite, é durante o repouso noturno. É durante aquele horário em que, no geral, aquela comunidade ela já está num período de descanso. Então, assim que a gente identifica o repouso noturno. Poderíamos dizer, né, por volta das 9 horas, né, numa cidade grande, numa cidade pequena, interiorana, né, 7 horas já está todo mundo repousando. Uma cidade eminentemente rurícola, as pessoas acabam dormindo muito cedo, né, porque levantam muito cedo. Então, apenas para enfatizar que não se confunde com noite, embora, né, seja efetivamente sempre durante a noite. Ninguém vai falar em repouso noturno que não seja durante a noite, apenas não abrange todo o período da noite. Pode ocorrer, pessoal, o crime com incidência dessa majorante, seja em residências, seja em estabelecimentos comerciais. O STJ não distingue. Pode, inclusive, acontecer na via pública, ou seja, um furto de um veículo de madrugada, por exemplo, que acontece bastante quando está na rua, é hipótese de furto durante o repouso noturno. Então, não é só na casa de alguém que esteja dormindo. Inclusive, pode estar desabitada, seja a residência, seja o estabelecimento comercial. Então, é uma causa de aumento de pena que a gente aplica bastante na prática. O que nós tínhamos aqui na jurisprudência do STJ, que era a mesma do Supremo? Pelo menos desde 2014, o STJ já tinha se alinhado ao entendimento do Supremo. Antes ainda havia uma polêmica, o STJ também tinha precedentes na linha contrária, quanto à aplicabilidade dessa majorante no furto qualificado.
Qual é a discussão, pessoal? O crime de furto qualificado, ele começa a partir do parágrafo 4º. Hoje nós vamos até o parágrafo 7º. Temos várias qualificadoras. Tem o parágrafo 4A, tem o parágrafo 4B, que foram introduzidos ano passado, né? Então, na verdade, o parágrafo 1º cuida da majorante do furto no repouso noturno. A partir do parágrafo 4º é que nós temos as qualificadoras. O que o STJ entendia desde 2014, pelo menos de forma pacífica, e o STF também com precedente nessa linha. Essa majorante se aplica também ao furto qualificado. Nós sabemos que a modalidade qualificada de um delito muda a pena mínima e máxima. Então, não é na primeira fase, na segunda fase ou na terceira fase que a gente considera. Não. Já o crime tem essa pena mínima e máxima. Isso vai interessar desde a primeira fase até a segunda, até a terceira fase. Então, é um tipo qualificado, é um outro tipo penal. Temos o tipo básico no caput, normalmente, como é aqui no caso, né, do furto caput do artigo 155, e o tipo qualificado vem nos parágrafos, normalmente, poderia vir em algum inciso, mas normalmente vem em parágrafos. Então, ele traz o tipo qualificado, uma nova pena mínima, uma nova pena máxima maior do que aquelas existentes em relação ao tipo básico. O tipo privilegiado é o oposto, né? Tem nova pena mínima e máxima, só que abaixo daquelas previstas para o tipo básico. Bom, qual era o entendimento até aqui pacificado? É de que essa causa de aumento se aplicaria também ao furto qualificado, porque não interessava a questão topológica. O que é isso, pessoal? Topologia vem de topos, vem de lugar. Então, topologia tem a ver com o fato do lugar em que a norma está. No caso da discussão em foco, a causa de aumento do repouso noturno está no parágrafo 1º. Depois, portanto, do furto simples, da modalidade básica do caput, mas antes das qualificadoras que vêm do parágrafo 4º em diante. Para uma linha doutrinária que é bem robusta, não se poderia aplicar essa causa de aumento de pena ao furto qualificado, porque o legislador colocou antes das qualificadoras e depois da modalidade básica, trocando em miúdos. Só se aplica nessa linha para o furto simples e não para o furto qualificado. Era essa a jurisprudência que o STJ passou a adotar a partir desse julgamento em repetitivo. Antes, portanto, o STJ dizia: se aplica a majorante do repouso noturno, tanto no furto simples quanto no furto qualificado. Agora o STJ passou a entender, dentro dessa ótica doutrinária, prestigiando essa ótica doutrinária, que essa majorante só se aplica ao furto simples, a modalidade básica do caput do artigo 155. Não se aplica à modalidade qualificada do furto, que começa a partir do parágrafo 4º. E quais foram os argumentos que o STJ adotou para essa guinada jurisprudencial? Primeiro foi esse argumento que a doutrina levantava, né, parte da doutrina, de que a topologia dessa majorante impediria a sua aplicação ao furto qualificado, porque veio no parágrafo 1º, depois da modalidade simples, e as qualificadoras vêm a partir do parágrafo 4º. De modo que, se o legislador quisesse que essa majorante se aplicasse às modalidades qualificadas, ela deveria ter sido colocada depois das modalidades qualificadas. Esse é o argumento, portanto, de lugar, de topos, de topologia normativa. O segundo argumento do STJ é um argumento interessante também. O STJ disse, olha, além da topologia, que parece, portanto, revelar uma intenção do legislador, tem uma questão de proporcionalidade. E aí o STJ fez o seguinte raciocínio: o roubo, ele tem uma pena de 4 a 10 anos. O furto qualificado do parágrafo 4º, que é a modalidade clássica, ele tem uma pena de 2 a 8 anos. Uma pena menor do que a do roubo, beleza. E aí nós temos ali no furto mediante concurso de agentes, nós temos o furto com fraude, o furto com destreza, o furto
com a destruição, né, com arrombamentos. Então, tem uma reprovabilidade maior, mas de 2 a 8. Só que quando nós entendemos que no repouso noturno se aplica também a majorante do parágrafo 1º, a pena máxima do furto qualificado do parágrafo 4º vai para 10 anos e 4 meses. Ou seja, passa da pena máxima do roubo. E aí o ministro João Otávio de Noronha, que foi o relator, ele disse, olha, nós, no furto qualificado, se aplicarmos essa majorante do repouso noturno, nós estamos dizendo que a pena máxima é maior do que a pena máxima do roubo. E o roubo envolve violência, grave ameaça à pessoa, é mais grave, é mais reprovável, e há uma desproporcionalidade. Então, o ministro invocou esse outro argumento, além da topologia, para reforçar o seu posicionamento. O que eu quero destacar ao final, pessoal? Em primeiro lugar, o STF tem precedente dizendo que se aplica essa majorante no roubo noturno, do furto noturno ao furto simples, ao furto simples e ao qualificado, ou seja, o entendimento antigo do STJ que agora foi superado. Então deve prevalecer o entendimento do Supremo, afinal de contas é o órgão maior do Poder Judiciário. Não é bem assim, pessoal. Por quê? Em matéria infraconstitucional, quem dá a palavra final é o STJ. O Supremo tem esses precedentes, ninguém nega. Mas, sendo a matéria infraconstitucional, quem dá a palavra final é o STJ. Mas não cabe recurso da decisão do STJ para o Supremo? Não. De fato, não cabe o recurso extraordinário contra essa decisão do STJ, porque a matéria não é constitucional. Por outro lado, né, mas ele falou também em princípio da proporcionalidade. Só que há uma violação indireta, se for o caso, à Constituição, a partir da interpretação das normas infraconstitucionais. Logo, violação indireta, não cabe, em princípio, o recurso extraordinário. O Supremo pode fazer o que quer, né? Mas a jurisprudência pacífica do Supremo é de que não cabe recurso extraordinário em caso de violação indireta à Constituição, ou seja, que parta da interpretação das normas infraconstitucionais. E habeas corpus, claro, não vai caber, porque a decisão do STJ já é mais favorável à defesa. Aliás, por isso que nós encontrávamos decisão do STF, porque o entendimento do STJ era contrário à defesa e cabia habeas corpus ao Supremo. E aí o Supremo, ou recurso ordinário, se fosse o caso, né? E aí o Supremo decidia na mesma linha do STJ. Então, quando o STJ passa a adotar um entendimento mais favorável à defesa, não vai caber, né, mais o habeas corpus. E só para finalizar, o STJ ele analisou a qualificadora do parágrafo 4º. Só que nós temos do parágrafo 4A, do parágrafo 4B, do parágrafo 5º, do parágrafo 6º e do parágrafo 7º. Temos várias outras qualificadoras. O argumento da topologia se aplicaria a todas. O argumento da proporcionalidade com o roubo não se aplicaria a todas as hipóteses, porque nós temos o abigeato, né, furto de semoventes, que tem pena de 2 a 5. Então já não cairia, né, esse argumento. O ministro ficou só com o argumento em relação à primeira das qualificadoras. Agora, para as outras, de fato, se aplicaria, que a gente tem ali, por exemplo, o furto com emprego de explosivo, furto em caixa eletrônico com explosão, né, que acontece muito. Parágrafo 4A é de 4 a 10. Então, também, né, com certeza, o argumento do STJ se aplicaria para a incidência da majorante do repouso noturno, né? Do parágrafo 4B, que também é exemplo, a hipótese de furto por meio de programa de computador, dos malwares, né? Que pegam os nossos dados para alguém acessar o nosso home banking quando a gente bota a nossa senha, né? Então, que é do parágrafo 4B, também aqui temos pena até 10 anos, né? Na verdade temos de 4 a 8, né? Mas se aplicaria o mesmo raciocínio de proporcionalidade. Enfim, pessoal, para as outras qualificadoras, o argumento da topologia se aplicaria, então a tendência é aplicarmos o mesmo entendimento para todas as demais qualificadoras, então uma mudança jurisprudencial extremamente importante ali no STJ na matéria
direito penal, em particular no crime de furto. Muito bom, professor Gabriel, muito boas explicações também. Eu só queria chamar a atenção do pessoal de casa para dois detalhes. O primeiro deles é que, mesmo que não se aplique o parágrafo primeiro, nada impede que o julgador, né, na primeira fase da aplicação da dosimetria da pena, né, considere esse fato, né, do repouso noturno. Assim, não estaria vedado você considerar isso negativamente. Seria possível que na primeira fase, né, fosse utilizado. E o segundo, né, é que ele falou en passant, né, mas eu acho que o furto privilegiado, né, que está no parágrafo segundo, né, ainda se aplica ao furto qualificado, né. Não é essa Furto questão topográfica, não privilegiado. é bem uma via de mão dupla, não é bem uma via de mão dupla, né. Continua o furto privilegiado continua ainda podendo se aplicar, né. Passível. Bem interessante, professor Felipe. Essa questão da circunstância judicial, né, é extremamente importante. Foi, né, inclusive, pontuado no julgado, né, e eu não tinha mencionado, muito bem lembrado. Ou seja, não é que não vai ter nenhuma implicação na pena. O juiz pode considerar o repouso noturno, e o STJ disse, não é que deve, pode. Ele deixou para o juiz analisar no caso concreto. Pode avaliar isso na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial. E aí, qual circunstância judicial do artigo 59? Circunstâncias do crime, que dizem respeito ao modo de execução, ao tempo de execução, ao lugar de execução. Então, e eu diria, né, na prática, a maioria vai considerar isso na primeira fase da dosimetria da pena, porque, de fato, acho que repercute muitas vezes, né, na reprovabilidade, então acho que vai acontecer bastante. Bem interessante esse raciocínio quanto ao privilegiado. Dá até uma discussãozinha, né, professor Felipe? Porque pela topologia está antes do parágrafo 2º, né? Então teria esse argumento, mas é bem diferente a situação, né? E uma hora a STJ vai ter que também enfrentar, né? E eu, particularmente, eu era mais favorável ao entendimento anterior, mas enfim, né? Agora, a partir desse, a gente não sabe o que se vai entender quanto à privilegiadora, já que é uma circunstância objetiva que é compatível, né, com as hipóteses subjetivas, sobretudo ali de privilegiadoras. Professor Felipe, vamos agora para uma discussão envolvendo TV por assinatura, envolvendo direito civil, né? Professor Gabriel, exatamente esse é o ponto, né? E eu acrescentaria o formativo não colocou, mas eu colocaria também que a matéria, né, envolvida também envolve consumo, consumidor. Inclusive, eu acho que essa é a discussão principal na matéria, inclusive. Por quê? Porque o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece, né, um prazo quinquenal para reparação de danos, né, ocorridos em relação de consumo. Mas o que é que acontece, né? Toda a jurisprudência do STJ, que diverge bastante de vários TJs, faz uma distinção com relação a que, né, em relação a que se aplica esse prazo de 5 anos, esse prazo quinquenal. O STJ, para aplicar esse prazo quinquenal que está no artigo 27 do CDC, ele não faz uma leitura isolada e amplificativa desse artigo 27, muito pelo contrário. Ele faz uma leitura muito restritiva e conexa com o artigo 12 e com o artigo 14. O artigo 12 do Código, nós sabemos, trata da responsabilidade de produtos, e o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor trata da responsabilidade em relação à prestação de serviços. Essa responsabilidade, ela só surge, né, ela só aparece quando você tem o surgimento de algum dano, quando a prestação do serviço ou quando o produto colocado no mercado de consumo ele é defeituoso, né? Ele apresenta alguma falha que faz com que o fornecedor rompa ou infrinja um dever de qualidade e segurança. É naquilo que a doutrina chama, né, de acidente de consumo. E o código coloca fato do produto ou fato do serviço. Então, o serviço, na prática, ele é prestado, mas ele é mal prestado. Então, nisso, o STJ é pacífico para dizer que se aplica o prazo quinquenal, nessa reparação desse dano, né, pelo serviço defeituoso. Quando nós estamos diante da repetição de indébito, ou seja, o serviço é prestado, e o serviço é prestado de forma correta. Não houve nenhum dever, não houve nenhuma falha na qualidade, não houve nenhuma falha na segurança,
não houve nenhuma falha na informação relacionada ao serviço. O que houve é que se pagou a mais do que fora contratado pelo serviço. Então, quando nós estamos diante dessa repetição, né, dessa pretensão de ressarcimento daquilo que foi pago a mais em relação ao serviço, o STJ ele não aplica esse prazo quinquenal. Ele aplica, e tampouco ele aplica o prazo do Código Civil, de ressarcimento sem causa, de reparação de dano do Código Civil, que é trienal. Ele aplica o prazo geral da prescrição, que no Código Civil de 2002 é o prazo decenal. Quando nós vamos aplicar, né, os prazos de prescrição, professor Gabriel, tem a aplicação, a regra, o princípio, né, da especialidade das normas, ou especialidade das leis. O Código Civil, quando ele trata da prescrição, no artigo 205, ele coloca uma regra geral, né, para dizer que o prazo prescricional, se você não tiver uma norma em especial, você tem uma norma genérica de 10 anos. E no artigo 206 do Código Civil, em várias leis específicas, né, você tem prazos próprios, prazos específicos. Então, a regra é que, em princípio, não cabe analogia dentre esses prazos específicos especiais. Se a norma, né, não se subsuma e não se encaixa perfeitamente na situação tida como prazo especial, incide a regra supletiva, a regra geral de 10 anos. E tanto é que na repetição de indébito, né, mesmo em matéria de consumo, o STJ entende que não há nenhuma norma especial, seja dos parágrafos do 206 do Código Civil, seja essa norma do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Então, ele aplica o prazo decenal. Essa jurisprudência do STJ, professor Gabriel, ela não é nova, ela é antiga. Inclusive, você vai achar julgados mais antigos do STJ que foram feitos, né, foram julgados sob a égide do Código Civil passado, de 1916, onde a regra genérica do prazo de prescrição era de 20 anos. Então, se dizia que a prescrição era vintenária. Com o novo Código, com o novo Código Civil, de 2002, essa regra geral de prescrição passou a ser decenal. Existe uma súmula, professor Gabriel, mal redigida, diga-se de passagem, do STJ, mas que ela tem exatamente essa rácio, essa tese. É a súmula 412. Ela coloca, deixa-me ver, a ação de repetição de indébito de tarifas de água e de esgoto sujeita-se ao prazo prescricional estabelecido no Código Civil. A razão de ser dessa súmula é exatamente essa. Nós estávamos diante aí, né, de empresas por assinatura, de TV por assinatura, né, televisão a cabo, mas o STJ tem precedentes que já aplicou isso para água e esgoto, já aplicou para telefonia, já aplicou também para previdência complementar, na qual se aplica mesmo que seja para a previdência aberta, né, para a qual se aplica o CDC, todos esses são precedentes que a repetição de indébito se sujeitou ao prazo decenal e não quinquenal. Perfeito, tema bem interessante e bom para o consumidor, né? Porque a regra do direito consumerista prejudicaria o consumidor ao colocar uma prescrição em 5 anos e agora, né, ele tem 10 anos para discutir. Aqui no caso, por exemplo, era a questão de cobrança envolvendo ponto extra, umas taxinhas, né, que às vezes vem lá, que, enfim, né, o ponto aqui é de prescrição para saber se pode discutir algum tipo de taxa que o consumidor acha indevida. E é um raciocínio bem interessante e bem técnico também, né? Jurídico, porque o artigo 27 não é para essa situação específica, e por outro lado, não tem ali no Código Civil uma regrinha especial, não é reparação civil propriamente, então cai na regra decenal. Muito bem lembrado da súmula 412 do STJ, que também fala que é de 10 anos a cobrança das tarifas de água e esgoto. E também ali, né, professor Felipe, se discutia se aplicaria a prescrição da repetição em débito tributário, né? Mas aí também um outro argumento lá que se colocou e que se discutia era se teria ou não natureza de taxa, e aí também foi dito naquela ocasião que não era taxa, era preço público, e aí serviço público tem relação com consumista, lembra também, pessoal. Então, por isso que o raciocínio é exatamente o mesmo, como tu falou da súmula, nessa situação bem interessante. Pessoal, eu passo aqui para um julgamento do STJ em recurso especial repetitivo envolvendo direito tributário, mais um repetitivo que é em matéria tributária, o que nós mais temos no STJ de repetitivo é em direito tributário. E no Supremo, em repercussão geral, o que a gente mais tem é direito tributário de lavada, pessoal. Tem um número muito maior do que em qualquer outra disciplina. Nós, se vocês
recordarem, nós aqui no Enfermagens em Pauta comentamos esse ano um outro repetitivo do STJ de uma matéria bem próxima, bem semelhante. Foi no tema 962. Agora nós estamos analisando o tema 981. O que nós dissemos lá no tema 962? Nós dissemos que quem exercia a gerência no momento do fato gerador do tributo e não a exercia no momento da dissolução irregular, não tem legitimidade para o redirecionamento da cobrança. Aqui, o que o STJ vai dizer nesse repetitivo é que quem tem a gerência na época da dissolução irregular, mas não tem na época do fato gerador, tem legitimidade para responder num redirecionamento da execução fiscal. Mas, né, só para começando pela distinção com o tema 962, eu vou relembrar aqui o que está em discussão. O artigo 135, inciso 3º do CTN, prevê a responsabilidade que o STJ diz que é solidária do sócio gerente, do sócio administrador, pelas dívidas tributárias em relação às quais ele agiu com excesso de poder ou infração à lei, o contrato social ou ao estatuto social. Essa responsabilidade ela é subjetiva, ela não é meramente objetiva, ou seja, não é o mero descumprimento da norma que manda pagar o tributo quem seja essa responsabilização. O mero inadimplemento tributário não representa infração à lei para os fins do artigo 135, inciso 3º do CTN. Súmula 430 do STJ, tema pacificado. O que nós tivemos além e que tem a ver com a dissolução irregular? Se discutiu se a dissolução irregular de uma empresa ensejaria o redirecionamento da cobrança contra o sócio administrador, contra o sócio gerente, com base no artigo 135, inciso 3º do CTN, porque seria uma infração à lei, e aí o STJ entendeu que sim, a dissolução irregular é uma infração à lei, porque a lei traz um procedimento para essa dissolução, para que ela seja regular. Se a empresa simplesmente fecha as portas e deixa dívidas para trás, ela está se dissolvendo irregularmente e ela dá ensejo à aplicação do artigo 135, inciso 3º do CTN, para cobrar de sócio administrador, para cobrar de sócio gerente. E aí, pessoal, a jurisprudência pacificou que quando uma empresa deixa de funcionar no seu domicílio fiscal, não comunica eventual alteração, ela pode ter até mudado de endereço, mas se ela não comunicar aos órgãos competentes, ela deu ensejo a uma dissolução irregular presumida, uma presunção de dissolução irregular. Ou seja, se nós estamos numa execução fiscal, o juiz tenta uma citação por carta, volta a carta, não basta para dissolução irregular. Os Correios mandam de volta, voltou porque não tinha ninguém no local. O juiz tem que mandar um oficial de justiça, isso é outro entendimento do STJ, também pacificado em repetitivo. O juiz manda o oficial de justiça, o oficial vai lá e certifica, olha, realmente não tem ninguém e essa empresa já está desativada, não funciona mais aqui. Aí está caracterizada a dissolução irregular. Não adianta, a empresa vem dizer, não, mas eu mudei de endereço. Todo mundo ia dizer, né? Não, mas eu mudei de endereço, agora eu estou na minha casa, só não estou tendo lucro, não estou tendo atividade, não estou conseguindo sucesso. Todo mundo ia driblar esse entendimento. Por isso que a súmula 435 do STJ diz, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixa de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicar, portanto, ao fisco, e com isso dá ensejo ao redirecionamento da cobrança contra o sócio administrador ou contra o sócio gerente. Beleza, então esse é o fundamento da dissolução irregular, como infração à lei, permitir a cobrança, o redirecionamento da execução fiscal contra um sócio administrador, contra um sócio gerente, com base no artigo 135, inciso 3º do CTN. O que nós tínhamos em discussão? No STJ, 3 situações eram controversas. Primeira, se o sócio administrador que exercia a gerência no momento do fato gerador e não a exercia no momento da dissolução irregular, poderia ser responsabilizado solidariamente pela dívida tributária com base no 135, inciso 3º. Essa situação foi examinada pelo STJ no tema 962. Então, o STJ disse,
Não tem legitimidade para cobrança, né, da dívida tributária quem exercia a gerência no momento do fato gerador do tributo, mas não exercia no momento da dissolução irregular. Isso que nós analisamos no tema 962, aqui no FEMARS em Pauta também. Qual que foi o grande fundamento? É que a infração à lei é a dissolução irregular, não é na época do fato gerador. O que o STJ não havia ainda batido o martelo? É necessário que quem estivesse exercendo a gerência no momento da dissolução irregular também estivesse exercendo no momento do fato gerador, ou basta que estivesse exercendo a gerência no momento da dissolução irregular? Eram as duas outras situações. O cara que está no fato gerador e na dissolução irregular no exercício da gerência, e a hipótese de quem não está no fato gerador na gerência, mas está no momento da dissolução irregular. O STJ disse que é irrelevante o fato de o sócio ter ou não exercido a gerência no momento do fato gerador para incidência do 135.3 do CTN com base na dissolução irregular. O que importa é o exercício da gerência no momento da dissolução irregular, ou seja, irrelevante se o cara exerceu a gerência no momento do fato gerador. Então, com o tema 981, o STJ analisa todas as situações. E aí, conjugando com o 962, o que nós temos? Se o sócio administrador exercia a gerência no momento do fato gerador, mas não exercia no momento da dissolução irregular, a dissolução irregular não justifica a cobrança redirecionada contra ele com base no 135.3. Por outro lado, se o sócio administrador exercia a gerência no momento do fato gerador, no momento da dissolução irregular, mas não exercia no momento do fato gerador, isso é irrelevante. O que importa é que, no momento da dissolução irregular, o sócio administrador exercia a gerência, consequentemente, pela dissolução irregular, ele terá a responsabilidade solidária pelo pagamento da dívida tributária. Nós temos uma situação específica, né, professor Felipe, em relação às microempresas e empresas de pequeno porte. A Lei Complementar 123 de 2006 tem uma regrinha particular para as micros e pequenas empresas, no artigo 9º, parágrafo 5º, para dizer que se há dissolução da empresa, os sócios e administradores, eles têm responsabilidade tributária solidária. A Lei Complementar 123, ela facilitou a dissolução de micro e pequenas empresas para dizer que elas podem ser dissolvidas de maneira regular, ainda que tenham dívidas tributárias. Mas, em contrapartida, porque o fisco não é bobo, né, inseriu o parágrafo 5º na Lei Complementar 126 para dizer, olha, pode dissolver, não tem problema ter dívida tributária, mas com a dissolução haverá responsabilidade solidária dos sócios e dos administradores. Então, ampliou ainda o alcance e, a bem da verdade, né, não mudou o cenário. Se a micro ou a pequena empresa se dissolve irregularmente, teria responsabilidade solidária, e aí eu digo, seria sócio do sócio gerente administrador. Se dissolve regularmente, aí nós temos responsabilidade, segundo a letra da lei, dos sócios e dos administradores, ou seja, também dos sócios cotistas, né? Aí de uma limitada. Então, de uma constitucionalidade bem duvidosa, né, professor Felipe? Exatamente, professor Gabriel. Há um julgado, né, que se referia do Supremo, né, que se referia à Lei 8620, né, que considerou essa solidariedade material e formalmente constitucional, né. À época era uma lei ordinária que previa mais ou menos isso, né, que a Lei Complementar 123, modificada pela Lei Complementar 147, trouxe, né. A então relatora no Supremo, a ministra Ellen Grace, né, disse que você teria uma inconstitucionalidade formal e material. A formal já não existe, né, porque essa previsão dessa solidariedade está sendo veiculada aí por lei complementar. Mas é um pano para manga, né? Saber se existe ou não inconstitucionalidade material. Professor Gabriel, eu tenderia a achar que, como você faz, né, um procedimento facilitado, simplificado, de solução da sociedade empresária, né? Eu tendo a achar que haveria uma ponderação, né? Que você permite, né? Uma dissolução sem uma ação judicial, né? Para apuração de haveres, etc. Eu acho que há razão de ser de defender a constitucionalidade da norma, mas
é importante que o pessoal realmente saiba dessa controvérsia. E o STJ ele já sinalizou pela aplicabilidade dessa norma, né? Ou seja, ele já tem julgado que ele disse, ó, se for micro ou pequena empresa, tem responsabilidade solidária mesmo na dissolução regular. Eu só diria esse julgado, né, muito bem lembrado, professor Felipe, do tema 13 da repercussão geral, ele cuidava do artigo 13 da 8.620, que previa a responsabilidade do sócio cotista da sociedade limitada por dívida tributária. E aí o Supremo, como tu bem lembrou, disse que a inconstitucionalidade era formal e material. Eu, pessoalmente, entendo que há inconstitucionalidade material. Porque, vejam, para micro e pequena empresa, nós vamos impor uma responsabilidade solidária dos sócios cotistas também. Está em lei complementar, perfeito, superou a inconstitucionalidade formal. Mas o problema é que isso causa, né, um entrave muito grande para a atividade econômica e empresarial exercida por micro e pequenas empresas. E eu diria também, é uma grande sacanagem. Isso eu acho que viola também uma proporcionalidade. Se dissolve irregularmente, aí não incide o parágrafo 5º do artigo 9º. Só vai incidir o 135.3. Então, aí só o sócio administrador vai poder ser responsabilizado. Se dissolve regularmente, na forma do artigo 9º da Lei Complementar 120, aí é possível chegar nos sócios cotistas. Então, né, é uma discussão bem polêmica, com bons argumentos dos dois lados, e veremos ela ainda nos tribunais, né, professor Felipe? Ainda teremos aí, com certeza, uma discussão sobre a constitucionalidade desse parágrafo 5º do artigo 9º, que a gente colocou aqui em complemento para o pessoal de casa ficar com uma compreensão mais global, né, da matéria. Então, esse assunto da dissolução irregular agora está bem amadurecido, né, no STJ, sobretudo em relação a essa hipótese do 135.3, né, que era que estava em jogo aqui. Para finalizarmos, professor Felipe, temos agora um julgamento em direito processual civil, em direito previdenciário também, né? Exatamente, professor Gabriel. O caso, ele já apareceu várias vezes, né? Desde que temos os informativos do STJ, intervalo de 5 anos, ele costuma reaparecer, né? E ele envolve exatamente aquele caso dos rurícolas, né? Que são os trabalhadores rurais da Lei 82.13, que eles costumam não contribuir, né, de forma em dinheiro, né? Eles têm essa contribuição INSS, né, substituída pelo efetivo trabalho rural, né? Na regra permanente da Lei 82.13, quem pode contribuir dessa forma são os segurados especiais, né? Aqueles que desenvolvem uma agricultura ou uma pecuária, né, no regime de subsistência, no regime familiar. E a própria Lei 82.13, ela trouxe uma regrinha de transição, lá no artigo 143, que permite que os trabalhadores rurais, chamados assim entendidos, empregados, né, rurais, também tenham, né, uma regra que lhes permita, né, essa dispensa da contribuição em dinheiro, e tem a carência contada como de efetivo trabalho rural, que era uma regra temporária, que vigoraria por 15 anos após a vigência da 82.13, que ela foi sendo estendida, né? A última vez que nós tivemos a regulamentação disso foi com a Lei 11.718, nos artigos 2º e 3º, que incluiu também o contribuinte individual rural, né? Aquele que presta serviço para outras pessoas, né? Para diversas empresas, enfim. Empresa, o sentido que eu falo aqui é o sentido previdenciário, né? É aquele que recebe serviços. Enfim, então seriam essas três modalidades de segurados, né, da lei, que teriam a carência substituída por efetivo trabalho rural. O segurado especial, o empregado rural e o contribuinte individual rural que presta serviço para uma ou mais empresas e não para si próprio, né? Pois bem, para esses, você tem realmente a substituição dessa contribuição para o INSS pelo efetivo trabalho rural. E o que é que acontece, professor Gabriel? A própria lei 82.13, no artigo 55, ela coloca que o tempo de serviço em matéria previdenciária, seja esse tempo urbano, seja esse tempo rural, ele só pode ser provado mediante início de prova material. É dizer, há de se ter algum documento, né, que diga que a pessoa tinha tal ou qual ocupação. No caso específico dos rurícolas, né, são documentos mais diversos, são aqueles
muito comuns, né, assentos de registros públicos, como nascimento, casamento, óbito, né, alistamento militar, notas fiscais, né, de insumos agrícolas, etc. Temos até a súmula 149 do STJ, né, que, com base nesse artigo 55, coloca, né, que a comprovação do tempo rurícola, né, do trabalhador rural, ela não pode ser feita por prova meramente testemunhal, meramente oral, né? É necessário que você tenha um documento, ainda que a prova oral, né, seja apta a aumentar, né, a eficácia, o lapso, o tempo probatório desse documento. O STJ hoje é pacífico, né, que a prova oral pode retroagir ou postergar, né, o lapso, né, de tempo a ser comprovado. Pois bem, e o que é que nós temos aqui com a ação rescisória, professor Gabriel? A ação rescisória, ela tem sua hipótese de cabimento bastante restrita, né? Era regulada pelo Código Antigo, no artigo 485, e no Código Atual, pelo artigo 966. E uma das hipóteses tratadas pelo Código Antigo se referia exatamente a documento novo. O novo código, né, a meu ver, de forma mais técnica, pegando a doutrina, principalmente de Moacir Amaral Santos, substituiu a expressão documento por prova, né? O artigo 966, quando no inciso 7º, fala, na verdade, prova nova, e não tão somente documento novo. Agora, o código, ele não é tão feliz, professor Gabriel, quando ele fala novo, né? Porque daria a entender ao pessoal de casa que essa prova ou esse documento fosse produzido após, né, o encerramento do processo anterior, o qual quer se ver rescindido, né, e muitas vezes rejulgado, né. A doutrina coloca que não, o entendimento de novo não é bem essa questão temporal, né, de quando foi produzida a prova. Na verdade, toda a doutrina coloca que o documento ele já deveria existir à época do processo passado, né, do processo que vai ser rescindido. O que realmente se coloca é que ele é novo porque ele vai ingressar nos autos da ação rescisória pela primeira vez. Ele não deveria ter integrado, ele não poderia ter integrado os autos passados, né, do processo que vai ser rescindido. Agora, toda a doutrina coloca que o que é relevante, na verdade, é que ele não foi utilizado no processo antigo por dois motivos. Ou a parte desconhecia esse documento, ou lhe foi impossível utilizar esse documento. Então, assim, o código coloca que a parte não pode ser culpada, né, de não ter utilizado esse documento por uma estratégia processual. Vamos dizer que o advogado, a própria parte, tinha esse documento e não quis se valer ou usar esse documento no processo passado. Ela não pode usar realmente a rescisória para introduzir esse documento que lhe era possível de utilização e se optou por uma estratégia processual de não utilizá-lo. Não é esse o objetivo dessa norma. Tanto é que é pacífico a jurisprudência dos tribunais para dizer que documentos, principalmente que já constam, né, em assentos públicos, ou que já constam, né, em empresas que poderiam ser facilmente obtidos pela parte, não são documentos novos para fins da rescisória. Mas qual é a grande problemática? Voltando agora ao ponto do previdenciário dos trabalhadores rurícolas, né? Esses trabalhadores, eles são nitidamente hipossuficientes em vários aspectos técnicos, educacionais, econômicos, enfim. E muito deles, inclusive, têm uma educação muito restrita, ou a grande maioria são realmente analfabetos. E o STJ, né, diante, né, dessa realidade social, dessa hipossuficiência que acomete esses trabalhadores rurícolas, ele flexibiliza bastante, ele faz uma interpretação bastante ampliativa do que vem a ser documento novo, exatamente pelos fins sociais que devem reger, né, em matéria previdenciária esses trabalhadores. Então, o STJ, excepcionalmente, interpreta de forma mais favorável o que vem a ser documento novo para esses segurados. Então, ele admite, né, que o documento já existisse à época do processo originário, constante de um registro público, no caso específico aí, se relacionava com a ficha de empregados de uma empresa, né? Não era um documento público, mas era um documento privado facilmente obtível, né? Acessível. E nesses casos, o STJ flexibiliza para entender que se caracterizaria, sim, documento novo. No caso, um comento aí, o STJ admitiu, né, a rescisória, né, ele desconstituiu o julgado anterior, né, o juízo residens, e fez em seguida o juízo rescisório, né, ele recosturou, né, ele julgou novamente o mérito do julgamento anterior para entender que haveria, sim, um início para o material válido, né, comprovar o efetivo trabalho rural, né, do rurícola, e julgou até procedente, né, a sua aposentadoria.
Um destaque, professor Gabriel, que eu coloco, não apareceu nessa notícia de informativo, mas todas as vezes que esse julgado apareceu em informativos anteriores do STJ, eu diria que é a quinta vez que ele aparece, nesses 20 e tantos anos que temos de informativos, o STJ sempre se valia do princípio promísero, ou do argumento promísero, né, que é exatamente o que caracteriza essa proteção especial, né, em matéria previdenciária, que esses trabalhadores mais vulneráveis recebem de toda a legislação e de todo o ordenamento jurídico. Então, mesmo não tendo sido falado nessa notícia, né, a meu ver, ele foi aplicado também, ainda que implicitamente, né, esse argumento promísero, esse princípio promísero, né, para favorecer esses segurados mais hipossuficientes. Perfeito, professor Felipe. É um caso bem interessante, né? Porque não há, no caso concreto, tinha um único documento no julgamento original e o STJ, pela presidência, deu provimento ao recurso especial do INSS, né? Para julgar improcedente, porque aquele documento não poderia ser considerado. Não podia, porque estava em nome do marido e o marido começou a trabalhar na cidade. E aí tem um outro repetitivo do STJ que diz que nessa hipótese não pode considerar. Mas, né, o que aconteceu aqui, como tu bem colocaste, é que se conseguiu um documento novo, que era, né, um outro registro, né, de trabalho rurícola, que poderia caracterizar o início de prova material, e aí a prova oral era favorável, e a primeira sessão rescindiu a decisão do próprio STJ, por isso que a competência da ação rescisória era originária do STJ, né, Felipe? Porque a decisão desfavorável foi do STJ, né? Então, eles querem rescindir a decisão do STJ, a competência originária é do próprio STJ, e a primeira sessão rescinde por flexibilizar, não entrando naquela filigrana, né? Se o documento, né, já existia ou não. Em alguns casos, a gente vê que ele flexibiliza exatamente com um princípio in dubio pro misero, como tu bem lembraste aqui. O julgamento, então, foi de procedência. Eu só lembraria o pessoal que o rurícola, ele pode, como tu bem colocasse, ele pode ser o segurado especial, que é o do artigo, inciso 7º do artigo 11 da Lei 8.213, que é o pequeno trabalhador rural em regime de economia familiar, que não tem vínculo empregatício e que não precisa comprovar recolhimento de contribuição para obter aposentadoria por idade, auxílio doença, aposentadoria por invalidez, auxílio acidente, não precisa de contribuição também, tem a regrinha lá no 39. Então, para o segurado especial, nós temos uma regra permanente, no artigo 39 da Lei 8.213. Para o empregado rural e para o contribuinte individual rural, nós não temos uma regra como a do artigo 39, que é permanente, só tivemos a regra transitória do artigo 143. Eu só colocaria que, quanto ao empregado rural, essa regra ela não tinha maior importância, porque o empregado tem presunção absoluta de recolhimento das contribuições previdenciárias. Então, o rural ou o urbano não poderia ser prejudicado. A norma do 143 só reforçava isso. Quanto ao contribuinte individual rural, só para o pessoal se situar, quem que vai ser o contribuinte individual rural e o que diferencia do segurado especial? É o grande fazendeiro, é o que tem empregado permanente, é o que tem uma propriedade maior do que 4 módulos fiscais, ou então, né, mesmo menor, tem empregados permanentes, né? Então, é aquele que tem condição de recolher. E aí, para ele, não basta a comprovação de que ele foi um fazendeiro ou que ele foi um pecuarista. Ele tem que comprovar que ele era segurado especial. Do contrário, se ele tinha empregados permanentes, tinha uma condição econômica mais favorável, ele poderia ter recolhido, né? Então, para ele, a regra do 143 valeu só por um período, porque, de fato, ali para ele não basta um mero exercício de atividade rural, ele tem que comprovar o recolhimento efetivo. Um jogado bem interessante também para lembrar vários conceitos, né, Felipe? De direito processual, de direito previdenciário. Eu só coloco, professor Gabriel, que na regra de transição do artigo 143, ele fazia referência realmente ao empregado rural. O segurado individual rural, você tem dois tipos mesmo. Você tem o grande empresário, né, que ele realmente é o senhor, né, o proprietário de todos os meios de produção da terra, do maquinário. Geralmente ele tem propriedades, né, com área superior a 4 módulos rurais, etc. Mas você tem também a figura do boia-fria, né, que é aquela pessoa que trabalha mediante diária
para várias empresas diferentes, uma por dia, né? Então, a rigor, se você fosse analisar o conceito técnico, você não teria, em relação à boia fria, a permanência, a durabilidade da relação que é a própria do empregado rural, né? Como ele trabalha somente por períodos curtíssimos, né, ele seria, rigor, também pelo artigo 11 da lei, um contribuinte individual rural. Aí, a meu ver, assim, por mais que a jurisprudência flexibilizasse isso, o parágrafo único do artigo 2º e o parágrafo único do artigo 3º da lei 11.718 que fizeram bem essa distinção, né, para enquadrar nessa regra o contribuinte individual que presta serviço de natureza rural em caráter eventual a uma ou mais empresas sem relação de emprego. Então, assim, hoje, né, principalmente depois da 11.718, se restringiu bastante, né, qual seria esse contribuinte individual rural que seria beneficiado dessa possibilidade de ter a carência substituída por efetivo trabalho rural, né, exatamente para excluir, como você falou, o grande empresário rural, né. Foi feita a norma pensando muito mais no boia fria, enfim. Exatamente. Então, pessoal, com isso nós encerramos o nosso Enfermagem em Pauta número 45. Não deixem de dar uma olhada no nosso material escrito para reforçar bem aí o aprendizado e a memorização, e esperamos vocês na próxima edição aqui do Enfermagem em Pauta. Grande abraço, pessoal, fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço a todos, força nos estudos.